Irmãos, vamos começar falando o seguinte. Como é um estudo, vamos deixar as perguntas para o final. Comentários e perguntas para o final. A gente tem entendido que esse assunto ele tem sido bem polêmico, bem extenso, tanto nas redes sociais como dentro das igrejas, né? É um assunto que incomoda porque toca naquilo que a gente gosta, que é um prazer sensorial, né? Tanto visual como auditivo. Nós não vamos estar aqui falando, dando ênfase nas questões assim teóricas sobre vídeo, o que o vídeo causa no corpo, o que não causa. Isso é um longo assunto, né? Mas nós vamos estar abrindo aqui a palavra de Deus. Então, por isso, nós escolhemos o título, O que Deus revelou sobre encenações. Vamos estar tratando aqui da revelação de Deus, certo? As outras questões estatísticas, o quanto o vídeo é importante, o quanto ele deixa de ser importante, Deus falou, está falado. Nós vamos partir desse princípio, certo? Vamos nos lembrar que nós estamos aqui para ouvir a revelação de Deus, não para seguir uma opinião humana. Nós não vamos estar aqui dando a nossa opinião sobre o que é teatro, certo? Então vamos ouvir, vamos prestar atenção nos textos, raciocinar junto com o Espírito Santo, entender o que Deus falou. E aí no final a gente abre para perguntas, para dúvidas, porque pode ser que aquela sua dúvida, aquele seu questionamento possa ser respondido durante o momento da apresentação, certo? Quem quiser depois o PowerPoint, copiar no pendrive, alguma coisa assim, a gente tem disponível, tá? Então, muito bem. O que Deus revelou sobre encenações. A gente escolheu o primeiro texto, que está em Gálatas 4, verso 16, que diz assim: Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Será que quando você ouve a verdade, essa pessoa que está dizendo a verdade para você, ela está se tornando seu inimigo? Tão ofendido que você fica de escutar algo que te machuca, te fere? Quero dizer para vocês um pouco do contexto desse texto. Paulo, ele está dizendo para os Gálatas esse texto aí, esse versículo. Paulo estava dizendo o seguinte: eu sempre fui o mesmo com vocês. O evangelho que eu preguei para vocês sempre foi o mesmo. E agora eu me preocupo com vocês porque eu estou exortando vocês a respeito de alguma coisa e vocês se rebelaram contra mim. Vocês acham que eu estou querendo machucar vocês, dizendo para vocês que vocês estão errados em determinados pontos? E aí ele exorta os Gálatas e fala para eles: calma. Provérbios 27, verso 6, vou repetir. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E o final feliz dessa exortação de Paulo está lá no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 6, página 1072, diz que eles valorizaram a exortação de Paulo quando Paulo disse isso. Tanto valorizaram que eles acabaram guardando essa epístola, por isso que isso chegou às nossas mãos. E eles aceitaram essa verdade. E essa exortação serviu como instrumento de salvação para os Gálatas. Então, cada vez que vocês são exortados, cada vez que nós passamos por um momento em que somos machucados, porque alguém teve a coragem, o amor de chegar para a gente e indicar para nós aonde nós estamos errados, isso é um instrumento para a nossa salvação. Tem mais um texto, olha só o que diz. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens,
mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Nós não vamos estar tratando de opiniões humanas, mas assim como é na verdade da palavra de Deus. Isso é uma coisa muito significativa. Se você vai agora encarar um assunto polêmico, à vista da palavra de Deus, tudo muda. Tudo muda. Não é um perito atrás, mas é o próprio Senhor. Se nós estamos aqui hoje por escolha própria, porque queremos saber a vontade de Deus, tudo muda. Mais um texto. O dom de profecia. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, verso 18. Lá no comentário bíblico fala sobre esse texto e eu achei muito interessante. Lá diz assim que o povo carece de limites. Esse povo perece por falta de conhecimento, por isso Deus dá o dom de profecia, porque nós precisamos de limites. O nosso entendimento ficou curto. A gente acha que a gente pode fazer tudo que a gente quer, tudo que agrada, então tudo é permitido porque eu sou sincero. Mas não é assim diante dos olhos do Senhor. E aí Deus vem, nos dá o espírito de profecia e fala: filho, você precisa de limite. Você tem que saber aonde você pode começar e até onde você pode ir. Deus trata assim conosco. E tem mais um comentário que ele fala que o dom de profecia, ele nos protege do afastamento de Deus. E cada vez que a gente rejeita o dom de profecia, acontece o afastamento de Deus. A gente rejeita a palavra do profeta, que é diretamente ligada com a voz de Deus. Fazer a vontade de Deus, nós não precisamos ter medo dela. Não precisamos ter medo de ouvir a voz de Deus, porque fazer a vontade de Deus nos traz alegria. À medida que um filho, ele tem revolta de obedecer ao pai, ele deixa de receber bênçãos, porque a gente quando fala com um filho assim, cuidado, você vai cair se você for ir. É porque a gente já tem experiência de que se ele for, não vai ser bom para ele. Provavelmente ele vai cair. Certa vez eu perguntei para os meus meninos, o que vai acontecer se um bebezinho resolver abrir o portão e dar uma passeada na rua onde os carros estão passando? Ah, mãe, ele vai ser atropelado. E o que a gente tem que fazer então com esse bebezinho? Ah, vamos segurar ele. Deus faz isso conosco. Ele põe em nós limites. Nós precisamos de limites. E às vezes a gente se rebela e fala, mas eu quero ir. Mas Deus põe os limites. E se nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a entender que o limite, ele é bom para nós, ele vai nos salvar, ele é instrumento da nossa salvação, então estamos prontos para ouvir. Certo? E eu queria ler um texto que não está no PowerPoint, mas que é muito importante. Gostaria que vocês abrissem os ouvidos e escutassem esse texto. Olha só. Está no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 3, página 1319. É um texto do Espírito de Profecia, carta 13, de 1892. Rejeitar a reprovação leva à perda da alma. Satanás atuará sobre mentes acostumadas à condescendência, sobre pessoas que sempre agiram ao seu bel prazer, sobre aqueles para quem qualquer conselho ou reprovação para mudar seus objetáveis traços de caráter é considerado uma crítica destrutiva aos que ata, restringe e lhes tira a liberdade de agir. O que ela disse aqui? Ela disse que quando algumas pessoas que são acostumadas à condescendência, a agir
só segundo ao seu bel prazer. Não, eu tenho vontade, eu gosto, eu vou fazer. Quando elas são reprovadas, elas acham que elas foram o quê? Restringidas. Tiraram minha liberdade de agir. Então agora eu não posso mais fazer o que eu quero. E elas ficam como? Rebeldes. E olha o que diz mais. O Senhor, em grande misericórdia, porque Ele é Pai, lhes enviou mensagens de advertência, mas eles não quiseram dar ouvidos à reprovação. Agora olha a comparação que ela faz. Como o inimigo que se rebelou no céu, eles não gostaram do que ouviram, não corrigiram o mal que haviam feito, mas se tornaram acusadores, declarando ter sido maltratados e não terem recebido a devida consideração. Agora é o momento da prova, do teste da avaliação. Aqueles que, como Saul, persistirem em fazer as coisas a seu modo, sofrerão como ele a perda da honra e, finalmente, a perda da alma. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1319, carta 13, 1892. Vamos ouvir as reprovações? Vamos ouvir os conselhos. Não vamos achar que isso é pessoal. Isso aqui não é pessoal para ninguém. Isso é o conselho de Deus. É a reprovação de Deus. É aquilo que Deus está dizendo para o seu filho, aquele que está sinceramente querendo a iluminação do céu. Posso fazer teatro? Deus aceita a dramatização? O que Deus quer que eu faça então? Certo? Não se sintam ofendidos, não se sintam rebeldes. Entrega agora o coração para Jesus. Você quer saber o que o Pai diz? Vamos ver o que o Pai diz. Ele é o nosso Criador, Ele nos leva, Ele nos carrega, Ele diz o que é bom. E se eu estou querendo seguir a Deus, eu vou escutar sem rebeldia. Vamos lá. O primeiro texto. Tem uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis os homens que devem empenhar-se nesse trabalho a pensarem que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nenhum Jota, nenhum tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. Está em Evangelismo, página 137. Para mim, se só houvesse esse texto sobre dramatização, ele seria suficiente para esclarecer que nenhum Jota, nenhum tio, de quê? De qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. E ela enfatiza aqui, não animeis. Não fica criando coisas na sua cabeça de que alguma coisa pode. Não animeis. Não animeis. Isso não deve aparecer na proclamação da solene e sagrada mensagem. Não deve aparecer. A mensagem que nós temos, ela é solene e sagrada. O estilo teatral, Deus disse, não combina com a obra. Vamos para mais um texto. Evangelismo, página 137. Vamos agora meditar no seguinte, o que significa encenação? A gente achou esse dicionário escolar Michaelis. Ele é um dicionário escolar, então ele tem uma definição para que uma criança consiga entender. Olha só, encenação, montagem e execução de cena teatral ou cinematográfica, certo? Fingimento. Vamos sempre lembrar o seguinte, vamos dar um passo à frente. Quando a gente pensar em teatro, nós não vamos pensar só em pessoas num palco. Hoje em dia, o nosso teatro é filmado. O nosso teatro é televisionado. Nós temos teatro de diversas formas.
Hoje em dia a facilidade tecnológica ela é tão grande, tão ampla, que eu posso ter teatro de diversas maneiras. Então o teatro não é só a casa de teatro. Ela é o que eu filmo, levo para minha casa, ou faço um download, ou eu vou ao cinema. Ou na internet. Certo? Cinematográfico, então, não é só o cinema do cinema. É o cinema também que eu loco, que eu baixo. Certo? Conceito sobre drama. Bom, o conceito sobre drama é muito interessante. O drama é a expressão usada para designar uma situação comovente, impactante, que causa comoção. Então, o que é o drama? O drama, quando ele vem, ele causa um impacto em você. Puxa vida, isso me tocou, certo? E existe o drama real e existe o drama teatral. O drama real é aquilo que está acontecendo, certo? Eu coloquei ali a cruz de Cristo. Um exemplo. Jesus morreu na cruz? Sim. Morreu. Ele sofreu de verdade? Quando você lê o relato bíblico que Jesus, ele apanhou, ele foi chicoteado. Antes disso, ele passou as agonias do Getsêmani. Isso é um drama real. Jesus está vivendo aquilo. Ele não está encenando. Ele não está fazendo de conta que ele sofre. Jesus morreu mesmo. Jesus morreu mesmo. Vocês creem nisso? Jesus morreu mesmo. Ele deu a sua vida. Aquilo foi real. Ele morreu. Eles tiraram ele da cruz. O relato bíblico diz que José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo de Cristo da cruz. O Espírito de Profecia acrescenta que eles colocaram as partes dilaceradas do corpo de Cristo no lugar. Foi uma coisa real. Aconteceu. Agora, e o drama teatral? Aí você vai lá, loca o filme Paixão de Cristo. E você leva para assistir na sua casa. E aí você vê aquele homem que está fingindo ser Jesus. E você começa a ver outros homens fingindo ser soldados que estão batendo de mentirinha naquele homem que finge ser Jesus. Isso é um drama teatral. Aquilo causa um impacto em você, mas não está acontecendo de verdade. E isso é mentira. Não é verdade. Eles fazem um fingimento a partir de um relato. Isso é o teatro. Você ler o relato bíblico é diferente de você estar vendo uma pessoa encenando ser Jesus. Ela está fingindo. Certo? E para acrescentar, a sua atenção é voltada para o ser humano. Isso. A pessoa, né? Vocês entendem? No caso de Cristo, na cruz, voltada para Cristo, para a obra dele, obra de redenção, de salvação. E no caso de um filme, por mais que aconteça tudo aquilo que é narrado na Bíblia, é voltado para o foco, o personagem. O foco no personagem. Então há uma grande diferença. E o inimigo usa isso justamente para tirar todo esse poder do Evangelho. É. Então vamos caminhar. E a pregação do Evangelho? Muitas pessoas, elas olham o teatro e falam assim, puxa vida, mas ele ajuda na pregação do Evangelho. As pessoas vão conhecer sobre o Evangelho através do teatro. Mas vamos ver o que Deus fala? Conhece mesmo ou isso é uma opinião de homens? Vamos ver. Olha só o texto. No início de meu trabalho, foi dada a mensagem de que todas é... Tira alguma? Todas as representações teatrais em conexão com a pregação da verdade fossem desaconselhadas e proibidas. Os homens que pensavam ter um admirável trabalho a fazer
procuraram adotar uma estranha atitude e manifestavam esquisitices no movimento do corpo. Eis a instrução que me foi dada. Não aproveis tal coisa. Essas atitudes com sabor teatral não devem ocorrer na proclamação das solenes mensagens que nos foram confiadas. Primeiro, ela disse, todas as representações teatrais. Então já encerraria por aí, todas. Ela deu uma informação geral. Depois, ela vem aqui e fala das esquisitices. E ela chama as esquisitices de sabor teatral. Ela não está falando que as esquisitices são teatro. Ela está dizendo que as esquisitices têm sabor teatral. Ela disse isso, ela disse duas coisas. Ela primeiro disse todas as representações teatrais em conexão com a pregação da verdade presente são o quê? Desaconselhadas e proibidas. Deus nos proibiu. Depois ela diz que se uma pessoa estiver pregando homens que pensam ter um admirável trabalho a fazer, começam a manifestar esquisitices e que isso tem sabor teatral. Ela disse duas coisas. Ela reprovou as duas coisas. Tanto os meus gestos exagerados são sabor teatral, como todas as representações teatrais são proibidas. Vocês compreendem isso? Ficou claro isso? Isso é claro. Só que como a gente tem vontade, como a gente leu no texto aqui do comentário bíblico, a gente tem vontade de fazer o nosso modo, a gente fica procurando um pretexto para dizer que ela está falando só da esquisitice aí. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Deus disse é proibido. Eu não dou conselho para vocês fazerem isso. Deus proibiu. Vamos ver o próximo. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo métodos teatrais, está claro? Não segundo métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Obreiros Evangélicos, página 356. Segundo a ordem de Cristo. Não segundo métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus. Você está querendo apresentar a mensagem de Deus? Ou você está querendo exaltar artistas? Ou você está querendo provocar sentimento nas pessoas para que as pessoas fiquem na igreja? Qual o seu objetivo? Porque se o seu objetivo é apresentar a verdade no amor de Cristo, use o método de Deus. Senão, vai dar errado. O homem vai ser exaltado, sentimentos vão ser manifestados e a palavra de Deus não vai ser eficaz e viva. E o Espírito Santo não pode trabalhar nessa obra. Não pode. Tem como. Não tem como. Porque a gente limita o poder do Espírito Santo. Vamos seguir. Evangelismo. Não, esse é dos pastores, né? É Evangelismo, página 136. Vejam. Alguns pastores cometem o erro de pensar que o sucesso depende de arrastar uma grande congregação pelo aparato exterior, anunciando depois a mensagem da verdade em estilo teatral. Isso, porém, é empregar fogo comum em lugar de fogo sagrado ateado por Deus. Evangelismo, página 136. E aí? Aparato exterior. Vamos fazer um show. As pessoas estão tão acostumadas com aquilo que elas veem, ficam tão empolgadas. Eu vou. Você vai naquela programação? Vou. Vou porque vai ser um show. Vai ser ótimo. Exatamente. Elas vão pelo aparato exterior. E os pastores sabem disso. Você comentou uma coisa muito importante. Nós vamos ver um pouco mais à frente com relação à bebida alcoólica. Nós vamos chegar lá. Queridos,
Nós precisamos fugir disso. O aparato exterior. Jesus, ele tem uma mensagem que não é uma coisa exterior, ela tem que tocar profundamente na nossa alma. Muitas vezes ela vai nos ferir. Mas aí, por causa desse aparato exterior, eles acabam então, vamos encenar. Vamos colocar as pessoas aqui para colocar os sentimentos todos para fora. Eles vão chorar, eles vão rir, eles vão se emocionar com a cena que eles vão ver. Isso é aparato exterior. E aí é lançado mão de quê? Da cena teatral. Vamos seguir. São muitos textos. Esses textos, queridos, nós selecionamos. São tantos textos que ficou até difícil de selecionar os melhores. O próximo texto. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Nas reuniões realizadas não devem depender de cantores do mundo, nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Evangelismo, página 508. Maneiras teatrais são exibições do mundo. É a maneira que o mundo tem de alcançar as pessoas. Quando sai um filme, que o personagem, inclusive, é muito popular, muito bonito, a mulher também muito bonita, muito popular, depois as pessoas estão imitando aquilo. É a maneira do mundo te tragar, é a maneira do mundo te trazer. E a gente vai usar os instrumentos de Satanás? Deus disse não. Não use as maneiras do mundo. O meu jeito é diferente. Deus não usa os instrumentos de Satanás para ganhar a alma de ninguém. Isso é um grande embuste. Próximo. Veríamos... essa é da escola sabatina. Irmãos, prestem atenção nesse texto. Ela está falando sobre a escola sabatina. Ela está dando um conselho àqueles que são líderes de escola sabatina, porque a escola sabatina, inclusive, as pessoas começam a achar a escola sabatina monótona porque é o estudo da lição da escola sabatina. Vamos deixar isso mais alegre, melhor? Vamos colocar uma coisa mais excitante na escola sabatina? E olha o que ela fala aqui, ó. Veríamos diferente estado de coisas se determinado número se consagrasse inteiramente a Deus e então devotasse seus talentos à obra da escola sabatina, avançando sempre em conhecimento, educando-se para que pudessem instruir aos outros quanto aos melhores métodos a serem empregados na obra. Estudar sobre o quê? Quais são os melhores métodos para empregar na obra? Que métodos? Mas não devem os obreiros procurar métodos pelos quais ofereçam um espetáculo, consumindo tempo em representações teatrais e exibições de música, pois isso não beneficia a ninguém. Não é bom ensaiar crianças para que façam discursos em ocasiões especiais. Devem elas ser ganhas para Cristo. E em lugar de gastar tempo, dinheiro e esforço para uma encenação, que todo esforço seja feito a fim de preparar os molhos para a colheita. Isso fere. Fundamentos da Educação Cristã, página 253. Fundamentos da Educação Cristã, página 253. Aí, agora, se tiver algum professor de escola sabatina, diretor de escola sabatina escutando, o que ele vai falar, hein? Quais são os comentários mais comuns? Então, quer dizer que as crianças não podem mais imitar Moisés e fazer uma encenação lá na igreja? Que gracinha, que bonitinho. Que Deus falou, hein? Deus disse não. Deus disse não. Ele disse que não ajuda. Ele disse que não tem benefício nisso. Quer dizer, então, que eu não posso mais representar
lá as coisas lá do sacrifício de Cristo? Deus disse não. O que nós vamos fazer então com todas as coisas que as pessoas já estão acostumadas a fazer dentro da escola sabatina, tanto no departamento infantil como em outros departamentos? O que nós vamos fazer com tudo isso? Bom, se nós queremos obedecer a Deus, isso vai ser duro. E eu digo uma coisa, irmãos, obedecer a Deus significa arriscar tudo. Significa arriscar amizades, significa arriscar o nosso próprio eu. Significa que nós vamos negar a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. Isso é um risco. Agora, isso envolve muita coisa. E como envolve muitas coisas, as pessoas têm medo de se posicionar. Quando isso envolve o nosso próprio interesse, interesses financeiros, outros tipos de interesse, envolve muita perda, então eu acho melhor ficar em cima do muro, ou eu não me pronunciar, ou eu não me colocar diante da situação. Queridos, isso é um caso de salvação eterna. E Deus disse não. Deus disse que não funciona. Deus disse que Ele não aprova. Nem na escola sabatina. E essas coisas não estão escritas por acaso. Elas estão escritas porque elas são importantes. Se elas não fossem importantes, Deus não citaria a escola sabatina. Vamos seguir em frente. E o aprendizado? E a obra? Ah, mas estatísticas dizem que 80 e tantos % do aprendizado é vinculado à visão e à audição. Se eu utilizar um vídeo que tanto fala como vê, eu vou ganhar muito mais almas para Jesus. É claro que Deus vai aceitar, é óbvio. Você está sendo preconceituosa? Eu não, porque eu estou lendo, né? É a opinião de Deus ali, a revelação de Deus. Tem nada? Vocês vão discutir com Deus, não comigo. E aí, como fica? Vamos ouvir o que Deus diz. Evangelismo, página 501. Ele aqui é um pastor, tá? Porque muitas pessoas falam assim, no contexto não foi lido. Ele aqui é um pastor. Deve cortar. O que corta? Tira fora. Deve cortar de suas reuniões tudo. Quanto tenha semelhança com exibições teatrais, pois tais aparências exteriores não dão nenhuma força à mensagem que ele anuncia. Evangelismo, página 501. Ixi. Aprende mais? Fortalece a mensagem? Ela diz que não. Não dá força à mensagem que ele anuncia. Não existe força nisso, irmãos. Deus disse... Não façam teatro, não usem filmes para pregar a mensagem, não fortalece a mensagem que você anuncia, estraga tudo. Você está usando o método teatral. Se realmente você quer levar a mensagem, não utilize esse método. Deus disse, Deus falou, Ele conhece tudo, a mensagem é dele, não é nossa. Nós somos meros instrumentos e Deus falou o que a gente pode e o que não pode fazer. São os limites de Deus. Vamos andar segundo a vontade de Deus. Deus disse que não aprende mais, estraga. Vamos à frente. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 24. Não haja exibição teatral, pois isso não ajuda a fortalecer na palavra de Deus. Antes, como Dawson tinha dito, distrairá a atenção para um instrumento humano. Eu vou estar olhando o galã. Eu vou estar olhando o quanto aquela pessoa finge bem, hein? Nossa, como ela fingiu bem ser Maria Madalena. Como a aparência dele parece mesmo com a de Jesus. Eu não vou saber citar a citação agora, mas a senhora White fala que quando tem um pregador, você está escutando uma pregação, ou estuda alguma coisa,
e o mensageiro está levando a mensagem, ele está lendo ali a palavra que você deveria estar acompanhando na Bíblia, né? Como geralmente a gente acostuma acompanhar, né? E você, por um acaso, ele está falando lá, está dizendo o texto bíblico, e você começa a olhar outras coisas ou adiantar. Nesse momento, Satanás está tirando sua atenção para que aquela mensagem não faça o efeito que tem que ser feito nas nossas vidas. Então, o que se dirá, então, de um teatro? Uma exibição teatral, né? Enfim. Então, o meio humano que está lá na frente é voltado a atenção para ele. E a mensagem, ela não surte o efeito. O Espírito Santo não pode trabalhar com poder e força, como ele tem que fazer, porque a nossa atenção foi voltada para o ser humano. E a mensagem fica vaga. Não vem com o poder do Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se o simples fato de eu estar numa situação estudando e eu me distrair um pouco, porque o inimigo também ele fica perto, né? E eu me distrair aqui para virar a folha para olhar uma outra coisa, mesmo que esteja no contexto, o inimigo usa esse momento. Então o que se dirá numa situação desta, né? Nós temos que tomar cuidado. O tempo é solene, Jesus está no Santíssimo, o tempo é corrido, estamos vivendo em tempos emprestados, não tem tempo para a gente ficar com recursos humanos. Isso vai nos fadar à perda eterna. Então vamos nos ater para o conselho de Deus, não o nosso conselho. Aqui estão simplesmente, né, dois carteiros, a carta é de Deus. Então cabe a nós analisarmos com carinho. Isso é o carinho de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem o quê? Ao arrependimento através do que está escrito. É simples assim. É simples. Obedecer, né? Viver. E viver. Desobedecer, perecer. Vamos fazer o certo, como a senhora White disse, porque é certo. Não é isso aqui que Deus está pedindo? Então vamos fazer o certo porque é certo. Porque esse é o rumo correto. Deus sabe o fim antes do começo. Eu não consigo enxergar um palmo daqui para trás, se dirá daqui para frente. Então vamos depositar todo o crédito nas mãos de Deus. Ok, irmãos? Evangelismo, página 137. Não permitais, essa palavra permitais, sabe o que diz isso? Diz que você tem responsabilidade quando você permite. Isso está dizendo para você, você é responsável, hein? Você tem um livre-arbítrio. Então faça a escolha certa, no momento certo, na hora certa. Porque o livre-arbítrio ele é bom, mas ele também pode ser uma arma muito perigosa. Quando nós começamos a sair dos caminhos do Senhor. Enveredar por caminhos que esse livre-arbítrio vai dar num penhasco. Arriscar acabar autorizando algo que seja desautorizado. Proibido. Proibido. Não permitais, se você é líder e você permite, você tem responsabilidade nisso. Aumenta muito. Se você dá o seu aval, se você falar, tudo bem. Não, seja sua palavra sim, sim, não, não. Se você tem responsabilidade sobre isso, se posicione. Você foi escolhido por Deus para dirigir um departamento, para dar a sua palavra de ordem naquele momento. É sua responsabilidade. E faça como a senhora White diz, né? Vá de frente ao iceberg. Acelera. Vá de frente. Porque quando o navio bater, esse iceberg vai dissolver. Mas vai no poder do Espírito, com humildade, não para fazer acusação, não para poder criticar, mas sim, está escrito. E permanecer firme no direito, que é a palavra de Deus. Que nós sejamos lançados ao pó e Deus seja exaltado. Amém, irmãos? Não permitais que haja qualquer coisa de natureza teatral, pois isso prejudicaria a santidade da obra. A santidade da obra. Santificação. Não vai prejudicar, não é só o seu entendimento, não, é a santidade da obra. Irmãos, ela tocou uma palavra que santidade nos remete lá à santificação. Pelo menos eu creio assim. Satanás, na época de Jesus, ele usou vários argumentos entre os fariseus, saduceus, desviando a mente deles, né? Uns creem na ressurreição, outros não creem, outros não creem nos anjos, enfim, arrumou toda aquela situação para poder complicar o Evangelho de Cristo. E Satanás tem hoje, nos nossos dias, feito a mesma situação. Como ele conseguiu no passado, ele está usando o mesmo método.
Então ele conseguiu desviar a mente do povo, né, para que eles não se santificassem, não aceitassem a verdade como ela era. E hoje Satanás está fazendo a mesma coisa com os recursos dele, desviando a nossa atenção. E ele usa justamente o teatro, que é para você não se aperceber, não escutar a voz do Espírito Santo, mas você ficar voltado para o ser humano, para o ser humano, né? E nós perdemos o ponto principal que nós temos que trabalhar individualmente e lutar pela salvação do nosso próximo, que é a santificação. Sem a santificação, sem a qual ninguém vai ver o quê? A Deus. Então Satanás, ele desvia a nossa mente para que nós não venhamos a ficar preocupados com a santificação. E isso está levando a maioria para um lugar que não vai ser muito aprazível, né? Evangelismo, página 127. Homens e mulheres judiciosos podem ver que as representações teatrais não estão em harmonia com a solene mensagem que tendes a apresentar. Presta bem atenção. Evangelismo, página 127. Presta bem atenção. Judiciosos, né? Vem de juízo, né? Homens e mulheres que são judiciosos, que conseguem enxergar. Fala, mas espera aí, isso aí não está correto. Que tem juízo. Eles vão fazer o quê? Não está em harmonia. Não está em harmonia com a solene mensagem. Eu já li. Sabe por quê? Sabe por quê que muitas vezes o espírito de profecia não é tido como profundo e santo dentro da igreja, dentro dos estudos? Porque quando você chega com um livro aberto, da pena inspirada, e você fala aqui, ó, Deus disse, não tem como refutar. Toca diretamente no pecado de quem não quer abandonar. E isso treme, isso faz tremer, isso é solene, isso é santo. Então as pessoas querem fugir da revelação. Essa é a verdade. As pessoas podem usar argumentos que forem, mas elas estão querendo fugir da mensagem. Quando você não quer abrir o espírito de profecia, quando você não quer abrir a Bíblia, é porque você quer acariciar o teu pecado. É porque você não quer ouvir a voz de Deus. É porque você não está disposto a se subjugar. Deus disse, Deus falou. É assim que tem que ser feito. Se eu não me submeter, eu vou errar. E eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de homens. Quer trabalhar para Deus? Procura saber o que Deus quer. Quer trabalhar para homens? Então vai perguntar a opinião deles. Não corram atrás de artigos. Não corram atrás de textos, de livros de homens. Procura o livro de Deus. Deus escreveu. Está aqui. Está revelado. Quer saber? Procura o que Deus disse. Mais um texto. Não devem os pastores pregar opiniões de homens. Não devem contar anedotas, nem encenar representações teatrais. Irmãos, mas o pastor fulano postou um artigo, porque o pastor fulano, ele é tão graduado dentro da igreja, como eu posso desconfiar da opinião dele? Olha, Deus disse, não pregue opiniões de homens. Use o livro de Deus, vai lá. O que está escrito? Não ensine representações teatrais. Ela foi muito clara. Nem contar anedotas, para as pessoas ficarem rindo durante a pregação, e nem encenar representações teatrais. É tão claro. Vamos para o próximo. As lições dadas à nossa juventude por professos cristãos. Professo é aquele que fala que é? Por professos cristãos amantes do mundo. O que é um amante do mundo? Que gosta das coisas que o mundo oferece. Esse é o amante do mundo. Eu gosto, eu acho bom, eu acho bonito, eu gosto. Amante do mundo. Estão fazendo um grande mal. As reuniões festivas, as glutonarias, as loterias
As cenas mudas e representações teatrais estão fazendo um trabalho que produzirá um registro, está sendo escrito, hein? Um registro com o seu fardo. O que é fardo? É um peso. Um fardo de resultados para o juízo. Isso é pesado, isso aqui. Para o juízo. Principalmente nesse momento solene que nós nos encontramos, Jesus no Santíssimo, nós não podemos perder mais tempo com isso aqui. Ó. Se nós estamos nesta situação, seja em casa, no cinema, aonde for, internet, enfim, a senhora White fala assim, para, onde você está, volta. Então, se a gente avançou nessa caminhada e o negócio está bem impregnado, para. Espera. Volta para o que diz o Senhor. Olha só como fala aqui. Olha só, um registro com seu fardo de resultados para o juízo, gente. Nós estamos falando de salvação eterna. E tudo está sendo o que? Anotado. Diz que não passa uma vírgula, não passa um ponto. Tudo é relatado vividamente, assim, não, tudo é bem certo. E nós vamos ter que enfrentar isso no dia do juízo. Vai ler sobre o juízo. O que você vê? Que cena você vê no juízo quando você lê o Espírito de Profecia? As pessoas estão diante do juiz de toda a terra. Quem é o juiz de toda a terra? O ancião de Deus. Você vai estar diante do juiz de toda a terra e você vai ter que prestar contas do seu registro. E aqui disse que é um registro com um fardo. Ele é pesado. Ele não teve a assinatura de Deus. Vamos seguir. Evangelismo, página 396. A maior parte dos textos estão no livro Evangelismo. Página 396. Temos que nos manter tão afastados do que seja teatral e extraordinário como Cristo se manteve em sua obra. Quem é o nosso exemplo? Cristo. Tem algum outro nome que não seja maior do que o de Jesus, que eu tenho que seguir? Não tem. Cristo é nosso exemplo. Ele viveu vida santa aqui. Uma coisa linda sobre Jesus é que Jesus sabe como é não pecar. Eu já sou escolada no pecado. Eu já sei como é que dá tudo errado. Mas Jesus me convida e Ele fala para mim, vem que eu te ensino a fazer o certo. Eu sei como é não pecar. Muitas vezes as pessoas se confundem em relação à humanidade de Jesus e eles falam assim, mas como? Jesus não usou o método teatral, ele não teve nem tentação em relação a isso. Sabe o que é? É que Jesus sabe que ele não precisa disso. Ele sabe como ensinar você a usar o método de Deus. É assim. Jesus sabe tudo quanto é bom. Ele aprendeu a fazer as coisas da forma certa. E ele pode nos ensinar. Então, por isso que ela está dizendo aqui. Como Cristo se manteve em sua obra. Porque Jesus é o nosso exemplo. Vamos imitar o exemplo de Cristo. O que mais? Evangelismo, página 139. Estamos lidando com assuntos que envolvem interesses eternos. Interesses eternos. Não é uma coisa que você vai receber um aplauso só hoje, não. São interesses eternos, tem a ver com a sua salvação, com a salvação de pessoas. E não devemos em coisa alguma imitar ao mundo. Em coisa alguma. Temos que seguir de perto os passos de Cristo. Nosso bom êxito dependerá de realizarmos a obra com simplicidade, com que Cristo a realizou, sem nenhuma demonstração teatral. Que bom que apareceu esse. Sem nenhuma demonstração teatral. Sem nenhuma. Quer dizer que eu posso ter alguma? Eu vou precisar, por favor, irmãos, vamos raciocinar. Eu preciso analisar o contexto desse texto. Eu preciso ler o livro todo para saber do que é que o Espírito de Profecia está falando ali. Vamos ser inteligentes?
As pessoas que usam esse tipo de argumento, elas querem se esconder. Querem acariciar o pecado. Isso dói, mas é preciso ser dito. Porque se não for dito, as pessoas não vão ter chance de se converter. Eu não preciso analisar contexto aqui. Ela disse sem nenhuma demonstração teatral. E as consequências do teatro? Será que o teatro é só ruim quando eu estou lidando com a igreja? Passa pra gente, irmão. Será? Será que eu não faço teatro na igreja, mas eu sou permitido a usar o teatro em outras coisas? Na social que eu faço com os meus amigos? Na minha casa? Eu posso colocar um filme bom e assistir? Eu não estou pregando, eu só estou assistindo. Eu não estou usando na escola sabatina, eu não estou usando no culto, eu estou levando só para minha casa. Será que eu posso fazer isso? Vamos lembrar aqui de uma coisa. Vamos dar um passo à frente. Quando o Sr. White escreveu os textos, existia televisão, internet, tecnologia digital? Não existia. Então, o teatro eram casas, onde as pessoas encenavam. As novelas eram escritas. As ficções eram escritas, eram literaturas, eram livros, certo? Eram panfletos, outro nome que ela usa são periódicos. Eram assim. Vamos dar um passo à frente? Nós temos uma tecnologia super avançada, que a cada dia eu preciso jogar o meu celular fora porque tem um muito melhor do que o meu. Hoje em dia, todas essas coisas são filmadas, essas coisas são digitalizadas. Então, quando eu leio nos textos que as casas de teatro, quando eu leio nos textos os livros de ficção, quando eu leio nos textos as novelas, vamos dar um passo à frente. Nós temos uma tecnologia aí. Embora ela não use a palavra cinematográfica, ela não usa DVD, ela não usa filme. Nós precisamos dar um passo à frente, não sejamos ignorantes. Não vamos esconder o nosso pecado atrás da palavra livro. Vamos entender claramente o que está sendo dito aqui. Vamos pegar o princípio, vamos ser honestos. Não vamos nos esconder atrás de um raciocínio enganoso. Olha esse texto. Conselho sobre Educação, página 57. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos. Então, o que é fortalecido? Hábitos viciosos, tendências pecaminosas. E confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação. Essas são as consequências. Corrompem a imaginação, rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípios. Que princípios? Morais. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta a cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. Veja bem, ela está colocando aqui as casas de teatro. Quer dizer, então, que quando eu coloco um filme, quando eu vou assistir aquela história, eu estou rebaixando a minha moral, sabe por quê? Pode ser a melhor história, mas, diante do bonzinho que aparece dando conselhos morais,
vem junto dele quem? O vilão. E esse vilão, ele vai fazer coisas que vão impressionar a sua mente. Talvez você nunca pensou em fazer isso, mas quando você está vendo fazer, você está vivendo aquilo. Isso rebaixa a moral. O que tem acontecido? As moças acham que quando elas se casarem, elas vão ter aquele amor profundo que ela viu no filme. Ela quer um homem daquele jeito. E às vezes, ela vê o homem brigando e xingando, às vezes não é uma cena de amor, mas é uma cena de destruição, de briga, de conflito. E ela fala, sabia, é sempre assim. Isso rebaixou o pensamento dela. Ela vai pensar mal do marido ou do namorado só porque ela viu aquela cena. Mal da união natural com uma referência totalmente farsante. Foi isso que Deus falou. Rebaixa. Você não é o mesmo mais. Está te contaminando. Então Deus disse, nem na igreja e nem fora dela. Vamos mais. Atua no cérebro, na psicologia, como se fosse uma substância. Isso mesmo. Como se fosse uma substância. Acaba com a gente. Foi Deus que falou. Agora vamos lá. Fundamentos da educação cristã. Lembra que esse texto que eu acabei de ler, ela comparou o teatro com as bebidas intoxicantes. Então, esse texto também ela vai fazer isso. Fundamentos da educação cristã, página 312. A ingestão de bebidas alcoólicas, prestem atenção. O fumar e jogar, as corridas de cavalo, o ato de ir ao teatro. Lembre-se, vamos dar um passo à frente. O ato de locar o filme, o ato de baixar um filme, o ato de ir ao cinema. A grande importância atribuída aos feriados, tudo isso é uma espécie de idolatria. Um sacrifício sobre o altar dos ídolos. Fundamento da educação cristã, página 312. O que diz o mandamento de Deus sobre os ídolos? Não terás outros deuses diante de mim. É mandamento, tá lá, tá escrito. Quer fazer a vontade de Deus? Afasta disso. Coisas terríveis. É abominação diante dos olhos do Senhor. Tinha mais, o sino tocou. 15, vamos lá. Então vamos mais um. O Lar Adventista, página 406. Não podemos andar nas ruas de nossa cidade sem encontrar chocantes notícias de crimes que serão contados e recontados nos romances e nos teatros. Precisamos de fatos? Precisamos? Dos crimes encenados? A mente, por que nós não precisamos? Olha aqui o que Deus está dizendo. A mente é educada para familiarizar-se com o pecado. A conduta seguida pelos baixos e vis é mantida diante do povo, pelos periódicos do dia. E tudo que pode despertar a paixão é posto diante deles em histórias agitadas. Irmãos, não é isso que nós vemos nos filmes? As histórias agitadas, as coisas contadas e recontadas. Por que a gente agora escuta o fulano matou o ciclano e a gente não fica horrorizado mais? Porque a gente viu isso demais. Por que a gente escuta assim, o carro explodiu e a gente não fica horrorizado mais? Porque a gente viu isso demais no cinema. A gente está familiarizado com o pecado. As coisas ficam diante dos nossos olhos o tempo todo como se isso fosse normal. Estou acostumado com traição. Hoje, nós não ficamos absortos, desesperados quando a gente fica sabendo que um casal se separou. Hoje é normal. O entendimento da gente ficou poluído, ficou rebaixado. Acabou, ninguém se escandaliza, se familiarizou com o pecado. Enfim, esse é o conselho de Deus. Mas vamos ver o que... Não tem só isso. Ficção.
Qual o significado de ficção? Amor. Passa ali. Vamos ver se aparece. Ali. O significado de ficção. Mais uma vez, as pessoas, elas precisam dar o passo à frente. A senhora White aqui vai falar de literatura. Mas lembre-se, vamos dar o passo à frente. Ficção. Ato ou efeito de fingir. Simulação. Arte de imaginar coisas imaginárias. A ficção, ela vai além do teatro, porque a gente pode até entender que o teatro é a simulação de algo que aconteceu de verdade. A ficção, ela vai além disso. Ela é uma coisa que nunca aconteceu. Uma guerra nas estrelas. Certo? Nunca aconteceu. É da sua imaginação. Aquilo que acontece naquele filme, aquilo que acontece naquilo que você está assistindo, é imaginário. Alguém criou aquilo na mente doentia dele e ele está passando aquilo para os outros e as pessoas estão se alimentando disso. Ai, que interessante, é demais. Vamos ler o que o Sr. White diz sobre isso, o que o Espírito de Profecia diz sobre isso. As novelas de amor, isso está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 165. As novelas de amor, as histórias frívolas e provocantes, constituem outra espécie de livros, dê um passo à frente, que são uma maldição para todo leitor, uma maldição. Novelas de amor, histórias frívolas e provocantes. Por que isso é ficção? É imaginação. Existe uma mulher perfeita daquele jeito lá do filme? Existe um homem todo galã, acostumado com tanta força e maravilha? Não é isso a realidade. É imaginário. Constitui outra espécie de livros. Mais um, vou pular. Pode o autor inserir um bom conceito moral e entremear a sua obra de sentimentos religiosos? Não obstante, em muitos casos, Satanás não fica senão disfarçado com vestes angélicas, a fim de com mais facilidade enganar e seduzir. Em grande medida, a mente é influenciada pelas coisas de que se nutre. Os leitores, dêem um passo à frente, de histórias frívolas e provocantes, ficam incapacitados para o cumprimento dos deveres que lhes incumbem. Vivem vida irreal e não têm o desejo de examinar as Escrituras para nutrir-se do maná celestial. Debilita-se-lhes a mente e perdem a faculdade de considerar os grandes problemas do dever e do destino. Testemunhos Seletos, volume 3, página 165. Acaba, irmãos, a nossa naturalidade, o vigor natural da pessoa. Por que as meninas estão cheias de anorexia? Porque só aparecem nos filmes as mulheres super magras. Por que as mulheres ficam se achando feias? Por que os homens ficam lá querendo ser os fortões? É porque isso aparece. Isso não é real. O padrão irreal que é colocado para ser atingido. Sim. Exatamente. Não existe isso. Totalmente. E aqui está dizendo, olha só, você pode entremear a obra de sentimentos religiosos. Prestem atenção nisso. Ah, mas o filme é da igreja. Vamos falar claramente? Mas o filme é da igreja. Mas está falando ali, é um filme que saiu agora, todo mundo está usando, ai que mensagem linda. Você pode até entremear de sentimentos religiosos e falar que Jesus te salva no final. Só que Satanás está por trás disso, gente. Deus disse, vamos abrir os olhos. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça, colocando meias palavras, falando coisas agradáveis. Não é isso, Deus disse que não. O Lar Adventista, página 515.
Aos que anseiam por essas diversões, respondemos. Aos que anseiam por essas diversões, aos que querem ainda continuar assistindo esses tipos de coisa, respondemos: não podemos condescender com elas em nome de Jesus de Nazaré. Amém. A bênção de Deus não poderia ser invocada sobre o tempo gasto no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria enfrentar a morte em tal lugar. Ninguém desejaria ser aí encontrado quando Cristo vier. Não se engane, queridos. Isso aqui é tão pesado, irmãos, porque a gente pensa que isso aqui é só lá fora, né? No mundo, né? Mas isso aqui está acontecendo constantemente dentro das nossas igrejas. E se Jesus voltar, a situação vai ser diferente? A situação vai ser diferente? Gente, está tão claro. É só pegar o princípio. Queridos, nós não estamos aqui falando mal da igreja. Por favor. Não é isso. Não vamos entender aqui que nós estamos falando de A e B, da igreja tal, da instituição. Não é isso. Vamos encarar as coisas com realidade. A igreja de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E o iceberg está aí. A gente sabe que o joio e o trigo estão misturados. Ninguém é autorizado a falar quem é joio e quem é trigo. Ninguém. É só Deus é o justo juiz. Nós não estamos falando aqui de pessoas, de líderes, nem da instituição da igreja. Não é o nosso papel. Deus não nos autorizou a fazer isso. O que nós estamos falando é a vontade revelada de Deus. E Deus disse, não faça. E ele disse que alguém pode se esconder atrás desse texto e falar assim, que isso aqui está falando das coisas do mundo, dos filmes do mundo. Ora, vamos abrir os olhos, vamos dar um passo à frente, vamos ser realistas. O lar adventista, já foi esse aqui. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa porque a gente já viu tudo que Deus disse não. Este é proibido. Isso não faça assim. Agora, então, qual é a vontade de Deus? Sumiu tudo. Qual é a vontade de Deus? A gente tinha umas gravuras para mostrar para vocês visualizarem a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Obreiros evangélicos, anotem esse, porque essa é a vontade de Deus. Obreiros evangélicos, página 355. 355. Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o pastor pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Então, o que Deus nos ensinou? Cartazes, símbolos e ilustrações. Então, vamos ver o que são cartazes, símbolos e ilustrações. Vamos dar um passo à frente? Hoje em dia, ninguém precisa desenhar no papel mais, certo? Nós temos a impressão digital, temos aqui os PowerPoints, certo? Temos diversos outros tipos de cartazes, vamos dizer assim. Hoje nós representamos a estátua de Daniel até em tridimensional. A gente tem... que bom. A gente tem... Não dá tela cheia não, né? Tá. A gente pode ter os gráficos das profecias. Podemos ou não podemos? Tudo digital. Tudo digital, mas são cartazes. Nós vamos representar isso escrito, as pessoas vão poder ver. Deus disse que isso é bom, está em harmonia com a obra. A gente sabe que no passado, Guilherme Miller, ele ensinou sobre as 1.200 tardes e manhãs com 2.300 anos, com cartazes, estátua de Daniel em cartazes. Hoje nós temos isso muito avançado, certo? Quais são os símbolos? Deus usa os símbolos em Apocalipse. Por favor, não me falem que os símbolos do Apocalipse são dramatizações. João, ele teve uma visão, certo? Ele teve uma visão, e isso é relatado no texto bíblico. Exatamente, o profeta vê.
E ele escreve isso. E agora a gente lê o que ele escreve e a gente pensa no símbolo. Olha lá, os cavaleiros do Apocalipse. Aquilo que o irmão pregou aqui agora. As bestas, chifres. Nada por vontade pessoal. E são simbólicos. Existe um animal com 7 cabeças? Não existe, mas aquilo é símbolo, é simbólico. É para abrir um leque na nossa cabeça e a nossa mente começar a sinalizar as coisas, a juntar um quebra-cabeça. Aí sim, os 80 e tantos % que eles falam da visão para nos ajudar a entender, Sim, aí sim é fato. Aqui funciona. Dados e símbolos e ilustrações. Esses são os métodos. Neurologicamente funciona assim, melhor. Esses são os métodos Corretamente. de Cristo. Esses são os métodos, como a ciência tem mostrado que realmente ajuda sim, desta forma. Para o cristão, o que quer crescer, sair da estatura anã para ser um gigante espiritual, é esta forma. E as ilustrações? O que é permitido também? É permitido as ilustrações, os livros de história para crianças. Você pode exemplificar as histórias ali, e isso é agradável a Deus. Figuras e símbolos. Por favor, não me diga que o contexto do santuário, aquilo é uma dramatização. Não é. Santa Ceia, batismo, A Santa Ceia não é dramatização. O sacrifício sacerdote, do cordeirinho ele não fingia ser sacerdote, ele era mesmo O sacerdote. cordeirinho era imolado, gente. Todo Sabe? sacrificado. Isso tudo era real, profundo, sério. E tudo acontecia, literalmente. A gente... Só um parênteses, também um livro de John Bunyan, O Peregrino. Vocês comentaram sobre isso? Não, Não, ainda comentamos. A não. paródia é algo Sim. ilustrativo, como uma parábola. Está muito longe, na realidade, de falar que é uma dramatização. E também pense bem no efeito sobre a Vê se aparece a mente da pessoa imagem que dramatiza da igreja, das Satanás, duas fotos. que faz o papel de Golias, zombando de Deus, entendeu? Se essa pessoa se perder porque ela foi influenciada por isso, sobre quem que vai estar o sangue? Irmãos, vou fazer um resumo geral aqui sobre ainda qual é a vontade de Deus. A senhora White diz aqui em vários outros livros, se depois os irmãos quiserem as referências, eu digo a vocês que a palavra de Deus encontre lugar na casa de vocês. É a palavra de Deus, são os cultos, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Ela tira você do vício do teatro e do filme. Essa é a solução de Deus. Ela compara o vício do teatro com o uso de bebidas alcoólicas e ela diz que a única segurança é a total abstinência. Assim como para o bêbado, para o alcoólatra, a total abstinência é a única solução. Para aquele que é viciado nisso, a total abstinência é a única solução. E ela diz aqui que é a leitura, e ela fala o seguinte: faça o culto na sua casa. É o culto familiar que nos resgata, não é o filme. É quando você se une com seus filhos ali, juntos. É quando vocês se unem com seus pais, porque eu vejo que tem muitos filhinhos aqui. Esse é o verdadeiro resgate da família. Resgate da É família. o culto familiar, é o altar da família. Meus irmãos, hoje à tarde, se eu puder falar sobre música, a música do céu, vou explicar um pouco fisiologicamente essa relação, emoção, mente e vício. Não percam, então. Porque o culto familiar, ele é o resgate. Sim, irmão, pode falar. Sobre o Provai e Ver, e a gente vê que vem aumentando cada vez mais a nova versão, então, porque se ficasse só mostrando o testemunho do irmão, e a Bíblia diz, exalta isso que nós testemunhamos, mas do jeito que estão fazendo já é dramatização total. Sim, o Provai e Vede, ele foca no lucro, tá? Ele foca no lucro. Por isso a encenação de antes eu era pobre, agora eu sou rico. Antes tudo dava errado, agora dá tudo certo. E o dízimo do Senhor, por isso, nós vamos ler um texto aqui dos Bereanos. Vocês sabem ele. O texto dos Bereanos, ele é uma informação muito séria para nós. Os Bereanos, eles tinham um interesse verdadeiro para serem iluminados. Busquem por si mesmos. Vão buscar por si mesmos para saber qual é a função real do dízimo. O dízimo, Deus não nos pediu o dízimo para a gente lucrar. Então, não é que a gente vai ser crítico com o Provai e Vede, mas nós vamos ser reais.
Vamos encarar as coisas da forma real. Quando Deus pede para eu devolver o dízimo e dar ofertas, Ele está falando de um pacto com Deus. Algo além de lucro. Sabe, é um relacionamento com Deus, é uma participação. Isso vai além do que é apresentado. Por isso a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Busquem por vocês mesmos. Davidson colocou aqui a figura. A igreja está se preparando? Essa figura aí, infelizmente, é dentro de uma igreja adventista. Mas hoje em dia, uma encenação como essa não causa nenhum impacto em ninguém dentro em cima do púlpito. Infelizmente, isso hoje é familiarizar-se com o pecado. Certo? Porém, nós estamos nos preparando. O que Deus quer de nós é isso aí. Deus precisa de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo de sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Homens que sejam fiéis ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Homens que sejam fiéis a Deus, ainda que caiam os céus. Está no caminho a Cristo isso. E livre educação. Lembrem-se, o que Deus quer de nós é a obediência, porque Ele é o nosso Deus. E isso nós precisamos fazer. Se nós estivermos nos preparando, mas se nós quisermos brincar de ser cristãos, se nós quisermos ir após homens e não após Deus, nós vamos aceitar artigos, postagens e o que vier para poder abafar a consciência despertada. Então, eu queria fechar com uma passagem bíblica que está em Apocalipse 3:22, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não podemos deixar aquele texto. Né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus comentou isso nos Evangelhos e comenta no livro de Apocalipse. Posso mais um? Está em Primeiros Escritos, página 125. Por favor, escutem esse. Gravem esse na mente, decorem esse texto para vocês. Não para repetir para os outros, para acusar ninguém. Para vocês. Disso aqui, pega o princípio, porque eles vão falar do contexto. Pega o princípio. Pega o princípio desse texto. Página 125. Primeiros Escritos, página 125. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso sermos obrigados. Pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, olha, o poder da vontade. Você vai só se você quiser. Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a serem entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Esse capítulo é Falsos Pastores, irmã. Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, página 24 e 25. Queridos, Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso sermos obrigados. O Sr. White diz assim: você descobriu o que é errado? Para aonde você está e volta. Não fica achando que você já foi longe demais, não, que agora não dá mais, não, eu vou terminar de ver o filme até a última parte. Para. Volta. Para você não entrar no desagrado do Senhor. Posição ativa, passiva, devemos assumir que nossos irmãos adventistas do sétimo dia, nossos professores, nossos preceptores, líderes, anciãos, pastores, dirigentes, assumir que, sendo Espírito de Profecia, sendo Escritura, já se sabe, então, ou porque isso aí é um dos muitos enfrentamentos e de bater de frente com que a nossa igreja, assim, porque antes de ler, assim, porque agora leu, agora sabe, mas antes de ler isso já incomodava os espíritos. Antes de ler, eu falava assim, não está certo.
angustiado. E agora, sim, foi um estudo tão mais profundo, né? E mais aprofundadamente agora, assim. Posição. Eu queria que vocês pensassem uma coisa. Alguém pode citar para mim neutralidade em tempo de crise? Alguém pode citar?